e os pacientes dos corredores, e a quantidade de cirurgias no Brasil inteiro, que precisa ser financiada, e a quantidade de traumáticos. Nós estamos aqui no estado do Ceará, o governador sofrendo para fazer 4 hospitais, Fortaleza precisando de 2 hospitais, o governador dizendo que vai fazer, nem que seja com recurso próprio, todo dia precisando de viajar para arranjar dinheiro internacional, para arranjar dinheiro federal, para melhorar essa situação, para mantê-los, sobretudo, e faltando dinheiro. Agora, não é só isso que vai resolver. Não é só isso. Eu digo sempre que o Congresso Nacional tem uma responsabilidade muito grande. Meu discurso de hoje aqui era para falar do Japão e chegar na nossa vida política. Ah, se eu tivesse um tempo para poder dialogar com Vossa Excelência hoje. Hoje eu estou daqueles dias que eu queria pegar. Porque ontem eu fiquei assim, abismado com o quanto nós somos mal educados e quanto que o povo do Japão é educado. E valente. Abismado. Abismado. Para fazer uma reflexão se nós estamos no caminho certo como parlamentar. Se estamos fazendo a coisa correta aqui. Se estamos fazendo a coisa correta. Isso era que precisávamos fazer um diálogo sério, franco, aberto, sem interesse, pensando exatamente, até nas pessoas. Por que é que elegeram o deputado Carlos Romano Marques? Por que é que elegeram a deputada Patrícia? Por que é que elegeram o deputado Hélio Landim? O deputado Antônio Carlos? O deputado Sá? O deputado Fernando Hugo? Para quê? Qual a motivação do eleitorado nosso? Para quê? Nós estamos exercendo aqui a função que nos cabe como parlamentar? Leve logo para um hospital psiquiátrico lá na Messejana, que Vossa Excelência conhece bem. Foi mais não? Então, ainda bem que Vossa Excelência veio para cá e vai aliviar muito. Presidência, pediria aos deputados concisão nos discursos, porque a presidente já cedeu. Eu perdoo. 15 minutos adicionais. Vossa Excelência. Ó, eu então, quero parabenizá-lo. Concluir o Vossa Excelência, e dizer que estou com Vossa Excelência. Estou com Vossa Excelência. Ou fazemos isso, temos coragem de fazê-lo, ou o Brasil vai continuar e daqui a 10 anos vamos continuar nessa mesma lenga-lenga. Deputado Sarto, eu encerro, eu peço 1 minuto para concluir, dizendo o seguinte: esse lobby é perverso e cruel, não tenha dúvida. Agora, eu quero aqui me socorrer de uma frase que eu acho assim contundente, de um dos maiores sociólogos e criminalistas do mundo contemporâneo, chamado Enrico Ferri, o italiano da antropologia criminal, a gota seminal da sociologia criminal, foi deputado do parlamento da Itália, foi senador, e ele disse o seguinte, eu me lembrei, infelizmente o Roberto Mesquita não está aqui, porque a grande mote é dizer que o povo é contra, mas dizia o grande criminalista Enrico Ferri, que o povo mal informado é um juiz ingênuo. É ingênuo. E a ingenuidade que eles estão querendo espetar nas costas populares é de uma crueldade imensa. E já encerro mesmo. Deputado Roberto Mesquita não está aqui, mas eu dou um recado. Deputado Wellington, 63%, veja bem, 37%, 63% não sabe o que é CPMF. Imagine CSS, que a CPMF rolou uma década. E 67% não sabe o que é CPMF. Mesmo assim, desses 30% que sabe o que é, apenas desses 30% é que se coloca esse percentual de 72%. Então, encerro e me sinto contemplado com a analogia da frase do Henrique Ferri. O povo mal informado, deputado Roberto Mesquita, é um juiz ingênuo. Nós temos que primeiro informar o povo que 70% não sabe o que é CPMF. Imagine CSS. É isso. A presidência agradece a gentileza, a compreensão do deputado Carlos Romano e convida para fazer uso da palavra a deputada Patrícia Saboia, que disporá dos próximos 15 minutos. E depois o deputado, o último orador inscrito, deputado Júlio César Filho. Deputada Patrícia,
disporá de 15 minutos para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, queria antes de mais nada agradecer à deputada Beth Rose por ter me cedido o seu tempo para falar de um assunto que eu considero muito importante. E eu acompanhava o discurso do deputado Carlomano Marques, vindo de um compromisso e escutando pelo rádio, e ainda consegui pegar um pouco dessa discussão aqui. E fiquei, deputada Beth Rose, com muita inveja, porque eu queria que os temas que movem, por exemplo, a proteção dos direitos da criança, dos nossos adolescentes, da juventude, pudesse ter essa participação tão calorosa e tão apaixonante. Esse é meu sonho, deputada Fernanda Pessoa, que um dia esse plenário também possa pegar fogo por um assunto que é tão importante para o nosso país e para a nossa sociedade, como foi o assunto que o deputado Carlomano trouxe para essa tribuna, mas que também, em um tempo que não seja muito distante, o assunto que nos move, a nós mulheres, crianças, aqueles que militam pelas crianças e pela juventude do nosso Estado, do nosso país, possam também vibrar dessa forma. E o assunto que eu trago hoje é um assunto que eu acho que diz respeito a cada um de nós que tem a responsabilidade de representar o seu povo. É um assunto a que eu venho me dedicando ao longo da minha vida pública, lutando por aquilo que eu acredito, lutando e sonhando em poder construir um dia uma sociedade em que os menos favorecidos, os mais vulneráveis, que são realmente as crianças, que elas possam ter uma vida melhor. Portanto, o assunto que eu trago hoje é o assunto do desemprego na juventude. Um assunto que tem mobilizado várias discussões no país inteiro, várias rodas de debate, e eu trago aqui alguns números para que a gente possa fazer essa reflexão. Nós, mães que somos mães e temos filhos adolescentes, na maioria das vezes nos deparamos com uma situação que, infelizmente, contagia como uma epidemia o país, que é a violência. Uma violência que alcança, independente da classe social, a muitos dos nossos jovens, que na maioria das vezes, por falta de uma perspectiva, por falta de um futuro melhor, acabam enveredando por um caminho que muitas vezes é um caminho perverso, um caminho obscuro e um caminho que muitas vezes, para muitos deles, não tem volta. Eu repito esse assunto e trago ele porque ele tem servido de norte para a minha vida. Não é mais como deputada, não foi mais como senadora ou como vereadora, mas muito mais também como mulher e como cidadã, um assunto que eu percebo que preocupa todas aquelas que são mulheres como eu e que têm filhos como muitas de nós, que é a violência que atinge os nossos lares, a violência que precisa ser combatida, que é a violência das drogas, que começa também a se espalhar como uma epidemia pelos bairros, pelas cidades do interior, pelos lugares mais simples, mais humildes, que muitas vezes, pela ociosidade, acabam empurrando a nossa juventude, pelo caminho da exploração sexual, por tantas lutas que a gente vem travando, e muitos de nós vem travando ao longo das nossas vidas. Os últimos dados que foram colocados e divulgados é de que o desemprego é um fenômeno da população mais jovem. Os dados do IPEA dizem que 54% dos desempregados são jovens entre 18 e 29 anos. E dos 194 mil desempregados da região metropolitana de Fortaleza, 48%, ou seja, 94 mil, quase 100 mil, são jovens e quase a metade deles é pobre. A participação dos jovens na região metropolitana no mercado de trabalho caiu de 10%, ou seja, de 45% para 35,5%. E a justificativa do mercado é sempre a mesma, porque não tem
experiência não podem assumir o primeiro emprego, porque nunca trabalharam, não têm experiência e porque não têm a escolaridade necessária. Portanto, sempre fica um jogo de empurra, e é por isso que é preciso criar atividades e criar proposições que possam transformar a vida dessa juventude. Eu me preocupo muito, porque ainda há uma compreensão, deputada Raquel, de que a juventude é um problema, e não como uma esperança para a nossa sociedade, para o nosso país, para a construção de um lugar mais junto. Eu sonho, como eu sei que Vossa Excelência sonha, como eu sei que tantos aqui sonham, num dia em que nós pudermos garantir a infância para os nossos pequenos, uma adolescência tranquila e uma juventude saudável. Eu sonho num dia que pudermos ter a oportunidade e a chance de oferecer opções para que a nossa juventude possa escolher o seu caminho, e não que sejam empurrados, como nós vemos hoje todos os dias, não só, como eu disse, pelo envolvimento da luta, muitas vezes pelas drogas, que avassala as vidas das famílias, e pela preocupação que eu trago também hoje, que é não só o desemprego, mas a condição para se prevenir todas essas mazelas. Não existe para mim melhor saída ou melhor proposição que não seja através de uma educação de qualidade. Eu acredito e luto para que a gente possa ter não só todas as crianças na sala de aula, mas que a gente possa oferecer a todas as crianças e a juventude do nosso estado, de todas as cidades do interior, pequenas, médias e grandes, na nossa querida capital, uma educação que seja realmente ousada, que compreenda a juventude, que não apenas puna a juventude. Há uma falta de compreensão, deputado Júlio César, e Vossa Excelência, que aqui representa a juventude do nosso estado, numa comissão que eu tenho certeza que vai marcar a história da nossa casa, pela sua determinação e pela sua vontade, pelo seu gosto de fazer isso, mas uma população, que é a juventude, que não tem uma voz, que não tem quem fale por eles. Porque o conceito que a sociedade tem é que a adolescência, é que a juventude apenas é um problema para a sociedade. E não enxergam a juventude como um potencial, até econômico, para o desenvolvimento do nosso país. A cada real que se investe na educação, com certeza se colhe muito mais, se previne. A prevenção contra a criminalidade, a prevenção contra as drogas, a prevenção contra a exploração sexual, contra o trabalho escravo, o trabalho forçado, enfim, só pode ser através da educação. Mas de escolas que ofereçam o melhor para que esses meninos possam ter, e meninas, possam ter o direito, lá na frente, de ter uma vaga no mercado de trabalho, de disputar uma faculdade, porque senão nós sempre teremos um fosso que separa a nossa sociedade entre duas, as dos pobres e as dos ricos, daqueles meninos que ficam carimbados pela pobreza para o resto da sua vida, e daqueles outros que têm todas as chances e oportunidades, como são os nossos filhos, de terem uma vida melhor e a perspectiva de terem um emprego melhor ou uma condição melhor de ter uma vida digna. Uma parte, viu, deputada? Pois não, deputada Beth Rose, com muito prazer. Primeiramente, lhe parabenizar, né, por esse pronunciamento, que é com esses pronunciamentos que a gente vai poder fazer uma prevenção desses jovens entrarem no mundo das drogas. E agora, exatamente nesse exato momento agora do seu pronunciamento, a Petrobras, junto com a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, vai capacitar 400 jovens para já entrar para trabalhar na refinaria, e desses 400 jovens que vão se qualificar, todos os 400 irão trabalhar na refinaria. Então, é
é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, de fazer exatamente, se preocupar do jovem terminar o 2º grau e se preocupar tanto para ele fazer cursos profissionalizantes, como entrar também no curso superior, exatamente para a gente não estar aqui debatendo só a repressão contra esse jovem, mas construir soluções para melhorar esse desemprego e esse índice tão grande que está dentro da classe da juventude entre 18 e 25 anos. Então, parabenizo e que a gente continue ainda debatendo essa falta de emprego para a nossa juventude, através de incentivar mais os cursos profissionalizantes para que ele possa entrar na área de trabalho. Deputada Patrícia. Deputada Patrícia Júlio César Filho. Eu agradeço a parte da deputada Beth Rose, passo a parte ao deputado Stanley e, em seguida, ao deputado Júlio César. Deputada Patrícia Saboia, parabenizar, ratificar aqui as palavras da deputada Beth Rose, a importância dessa discussão, esse tema, que não sai de moda, infelizmente, porque é um assunto que trata principalmente de uma questão social que assola não só o nosso Nordeste, mas todo o nosso país. E a senhora que tem uma vida pautada, né, em cima, né, desse debate, né, lá no Senado, que foi relatora de vários projetos, inclusive ligados à exploração sexual, que tem, lá na frente se encontra um pouco com essa questão da falta do preparo, da falta de emprego. É importante ressaltar também que muitas políticas públicas são feitas e são executadas, mas às vezes o jovem, aquele adolescente, ele tem a qualificação, mas às vezes não tem um emprego para poder, né, praticar o que ele aprendeu. Então, cursos, né, há de se fazer um planejamento, e eu já conheço, inclusive, posso até, Vossa Excelência, se interessar, em alguns projetos aqui em Fortaleza, na região metropolitana. Existem algumas entidades que já desenvolvem alguns cursos para que os jovens já saiam desse curso executando o que aprendeu, sem depender do empregador, né, só dependendo do empregador. Já sai com a qualificação para poder exercer dentro da sua casa e poder ali, dentro da sua atividade laborativa, poder ter o seu próprio sustento. Então, muito importante, parabenizo a intervenção de Vossa Excelência para que isso possa ser uma constante, não só na Assembleia, mas de toda o Executivo, principalmente, que é o poder que vai realizar esses projetos. Então, parabéns, deputada Patrícia Saboia. Obrigada, deputado Stanley, pela parte de Vossa Excelência. Eu tenho certeza que, ao longo dos nossos mandatos, nós iremos trocar muitas ideias, iremos estimular esse debate, para que a gente também encontre alternativas e saídas para propor ao Poder Executivo, para que ele possa atingir realmente a esses que mais precisam uma oportunidade e uma chance. Muito obrigada pela parte. O deputado Júlio César. Deputada Patrícia, a senhora chega a esta tribuna trazendo um assunto muito importante hoje a respeito da juventude, um assunto que nos traz uma atenção maior, a dificuldade que o jovem tem de conseguir o seu primeiro emprego. Gostaria de ressaltar que já demos entrada na casa, está tramitando a votação, na Comissão de Juventude e na Comissão do Trabalho e Serviços Públicos, uma audiência pública para discutir ações voltadas ao primeiro emprego, principalmente porque as empresas de hoje em dia, elas procuram jovens com experiência. E nós temos que tentar ver ações para que as empresas treinem esses jovens e, depois desse treinamento, contratem os mesmos. Porque depois que o jovem sai do ensino médio, vemos que o governador Cid Gomes, já com essa preocupação, está aí construindo mais de 100 escolas técnicas no estado do Ceará, é um avanço muito grande. Mas, de imediato, nós vemos um grande empecilho para que o jovem consiga o seu primeiro emprego, já que os empregadores necessitam de experiência. Por isso, estamos dando entrada na Comissão de Juventude, Trabalho e Serviços Públicos,
numa audiência pública para discutir ações voltadas ao primeiro emprego dos jovens. Eu parabenizo Vossa Excelência já por essa iniciativa. Eu espero também poder fazer parte dessa audiência pública para discutirmos, né, com aqueles que realmente têm o poder de fazer alguma coisa e de pensar alguma coisa que possam colaborar para isso. Senhor presidente, eu quero concluir agradecendo aos apartes, agradecendo por esse debate, por poder trazer a essa casa um tema que eu acho que diz respeito a cada um de nós, que representa também a juventude do nosso Estado e deve ser uma preocupação de cada um de nós. Basta andar pela cidade, em Fortaleza, pelos bairros, por exemplo, para se ver muitas vezes a ociosidade, famílias inteiras à espera de uma oportunidade, de uma chance, e muitas vezes essa chance não aparece. Portanto, eu espero poder, em outros momentos, debater mais uma vez esse assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos.